Obrigada, valeu, debate sempre de alto nível aqui para vocês. Gente, ainda sobre o assunto política, quero te contar que o programa Boa Noite Goiás continua com a série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Goiânia. Ontem foi a vez da candidata Adriana Corsi, do PT, mas ela não compareceu, tá? E a gente tem um apanhado aí de como foi, né? Os bastidores, principalmente, desse programa. Vamos ver. Adriana Corsi, candidata do PT, foi convidada como os demais. Mas, de acordo com o comunicado enviado à produção do programa, ela não pôde comparecer devido a dificuldades na agenda. Durante a sabatina, os candidatos têm um espaço amplo de 1 hora para responderem às perguntas dos apresentadores e colocarem suas propostas aos eleitores goianienses. Adriana seria a 6ª convidada do Boa Noite Goiás a ser recebida. Tá aí.